Boa noite a todos vocês que estão chegando a mais um programa Fala Professor. E hoje eu tenho a felicidade de vir aqui até o espaço do meu amigo, irmão, professor mestre Kleber Paixão, que nos recebeu aqui na sua casa, para contar um pouco para vocês sobre as novidades que estão chegando. Mas antes disso, eu quero lembrar vocês de um artigo que eu escrevi contando a história do Kleber. Então, vamos passar aqui de forma muito rápida para que as pessoas comecem a compreender quem é Kleber Paixão. Está lá o artigo, eu vou deixar aqui para vocês verem e fazerem a leitura depois. Mas é um jovem de periferia, me corrige se estiver errado, um jovem de periferia que inclusive a primeira Bíblia encontrou num lixo, não é isso? Exatamente. A primeira Bíblia encontrou num lixo e ali foi lendo, teve um despertar ali com aproximadamente 12, 13 anos, se encontrou com o Evangelho, teve uma história cristã, teve um processo muito difícil ligado ao câncer na cabeça, não é isso? E, claro, como uma visão divina do passado, no passado, ele foi direcionado a estudar filosofia e teologia. E é isso, Kleber. Boa noite, seja bem-vindo, meu irmão, a paz de Deus. Paz de Deus, meu irmão, amém. E uma boa noite a todos. E estou muito feliz em receber vocês na minha casa aqui para contar as novidades que vem vindo por aí. Bom, meu irmão, mas antes de qualquer coisa, é importante deixar claro que a novidade que será apresentada aqui hoje para vocês não afeta e não reduz em nada a questão da espiritualidade, porque tanto eu quanto meu irmão Kleber, né, nós acreditamos nos dons e somos fruto de um milagre. Ele com câncer, né, na cabeça e eu com um AVCH, ou seja, duas pessoas que estão aqui também para engrandecer o nome do Senhor no seu dia a dia. Mas, meu irmão, como que foi essa questão? Primeiro veio a teologia, depois pós-graduação, mestrado. Conta um pouco dessa formação acadêmica sua. Olha, primeiro eu tive acesso a cursos livres, né? Eu até esse dia num outro programa que eu participei, eu mencionei que eu tive um acesso a um curso livre do pastor César Cavalcante, foi o primeiro curso que eu fiz. E eu nunca tive condições financeiras para fazer um curso reconhecido pelo MEC, que era o meu sonho. E posteriormente, quando eu casei, aí eu comecei a aventura acadêmica. Comecei fazendo bacharelado em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? E depois fiz licenciatura em filosofia. E aí não parei mais. Aí fiz mais 6 pós-graduações na área de filosofia da religião, ciência da religião, pós-graduação em teologia sistemática, pós-graduação em teologia bíblica, e estou terminando mais 2 pós-graduações lato sensu. E depois, a última aventura foi o meu mestrado em ciência da religião pela Metodista de São Paulo. E agora estou começando uma nova aventura, o meu mestrado em teologia pela PUC de São Paulo. Opa, não falta currículo, né? Não falta currículo. E no ensino superior, chegou a lecionar quanto tempo? Já lecionei... Bom. É isso aí, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Fala Professor. Vocês estão sendo apresentados novamente, né? O mestre Kleber Paixão tem uma novidade incrível que ele vai passar. Nós estaremos em parceria nessa novidade. Eu peço para vocês atenção, porque não é qualquer novidade. Mais para frente nós falaremos um pouco mais sobre isso, tá? Então, seguiremos, olha o currículo da pessoa, olha a história da pessoa, já é uma história que eu contei, né, algum tempo atrás, algumas semanas atrás, na verdade. Eu fui atrás dele em função da história, uma superação envolvendo câncer na cabeça, assim, uma história incrível de superação, que está lá em psnews.tv.br. Professor Samuel, PS News de notícia, NEWS, psnews.tv.br. E tem muito mais coisas para a gente ver nessa entrevista, então vou passar aqui novamente, vamos seguir. Um que é o Seminário Batista do Povo, em São José dos Campos, né? E um professor convidado na Faculdade Teológica FATIP, que é um curso reconhecido pelo MEC,
E é um polo ali na Moca, e eu dei algumas aulas. Dei uma aula também de curso de convalidação no interior de São Paulo, onde o curso era reconhecido pelo MEC, mas era convalidado a partir da Faculdade das Assembleias de Deus. E aí eu ministrei filosofia da religião e metodologia teológica. Olha só, por que eu pedi para ele se apresentar? Porque, como ele disse, o seminário de teologia, ele é um pontapé inicial para grande parte das pessoas que querem ter esse aprofundamento das escrituras. E quando nós falamos do ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, o evangelho está nas escrituras. Então, para todas as pessoas que querem conhecer não só a questão religiosa, mas também a questão filosófica, a questão histórica que está por trás das escrituras e o contexto, né, cultural que está até hoje. A nossa Constituição, ela tem base no tripé judaico-cristão, que tem uma relação direta com as escrituras. Então, é um conhecimento mais do que necessário você conhecer esse livro, que é o livro dos livros. E, meu amigo Kleber, chegou o momento de apresentar aquele que será o seu seminário, o seminário do Kleber Paixão. Tem diferencial nesse seminário, meu irmão? Tem um diferencial, o projeto inicial é focar em matérias específicas, que eu percebi isso, na verdade, ao longo aqui da minha carreira acadêmica, que existe uma necessidade nas igrejas e pessoas que querem se aprofundar em questões específicas da Bíblia, porque tem matérias da teologia que são mais filosóficas, que é a apologética, teologia sistemática e filosofia da religião e outras matérias, mas as matérias mais importantes, aquelas que envolve a Bíblia, ou seja, exegese, hermenêutica e assim por diante, essas matérias eu senti que existe uma necessidade, as pessoas querem aprender mais. E o nosso seminário que nós vamos lançar aqui tem esse foco, esse é o nosso diferencial. Vamos focar em matérias específicas no que diz respeito às Sagradas Escrituras. E olha só, é um ponto interessante ele falar isso, porque, por exemplo, eu sou um aluno do Kleber, né? Acompanho o trabalho dele, assisto os vídeos dele, as participações dele em podcast e tudo mais, então conheci ele pelo trabalho dele. Por quê? Sempre tive aquela percepção de, vou fazer um curso de teologia, 2 anos, várias disciplinas que eu até já domino, filosóficas, ligadas à sociologia, mas eu gostaria de algo que fosse mais prático, mais direto, que eu até disse para ele, será que é possível em 6 meses dar para a pessoa substância nas escrituras? Porque nós precisamos de substância nas escrituras, porque a Bíblia Sagrada é um livro vivo. Não é isso, Kleber? Conta aqui para nós, falando um pouco do poder das escrituras, o poder da palavra, né? Isso transforma a vida das pessoas? Olha, sim, transforma, e eu vou dizer o porquê de forma resumida, para não... como eu sempre brinco, eu sou um professor prolixo, mas vou resumir aqui. Quando a fé cristã ela professa a questão da Sagrada Escritura, ela entende o quê? Que o Deus cristão ele se comunica na história, ele se revela na história. Ou seja, e principalmente essa revelação se dá de forma plena em Jesus de Nazaré. E toda essa narrativa que nós chamamos de narrativa da salvação, desde Gênesis a Apocalipse, essa narrativa da salvação que se deu na história, ela foi registrada de forma inspirada no texto bíblico. Por isso que somos adeptos da ideia de que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então, se ela é a palavra de Deus, e se você tem acesso à palavra de Deus, ela vai transformar a sua vida. Por quê? Como diz um teólogo do século XX, a Bíblia é o mundo de Deus. Se você entra nesse mundo, a sua vida será transformada. Andar com Deus parte do princípio que a sua vida será modificada. Então eu diria para você que estudar a Sagrada Escritura, ela é transformadora. E é um ponto interessante, Kleber, que a gente está acostumado com a questão antropocêntrica, ou seja, o homem no centro, né? A gente quer resolver problemas da humanidade, problemas nossos, e tem muitas pessoas que buscam a resolução desse problema em diversos conhecimentos que estão aí, conhecimentos humanos, e esquece das escrituras. E as escrituras sagradas, livro de Provérbios, Eclesiastes, enfim, os mais diversos livros, os mais diversos personagens bíblicos sempre nos traz respostas a problemas do nosso cotidiano. Vou citar um exemplo claro, né? José do Egito.
José do Egito. José do Egito, ele trouxe o princípio da poupança, né, da educação financeira, dessa ideia de guardar em momento que você está mais, né, de mais prosperidade, para que no momento que acontece o momento de baixa, de vacas magras, você tenha aonde recorrer. Ou seja, são ensinamentos que estão lá nas escrituras sagradas, mas que vale para o nosso dia a dia. E o diferencial, pelo que eu vi no teu curso, é essa questão de trazer o mais próximo do nosso dia a dia os temas tão complexos que são temas das escrituras sagradas. Exatamente. Vou dar um exemplo. Tenho duas matérias essenciais nesse curso, que eu sempre acho que é uma das principais. Tem gente que não dá tanto valor, mas eu vejo como um acadêmico que eu olho que essas são matérias que são os pilares desse seminário, que é a exegese e a hermenêutica. Hermenêutica como ciência da interpretação e exegese como essa ferramenta de tirar o sentido do texto. A partir do momento que você entende o texto no seu contexto, você consegue fazer uma ponte, aquilo nós chamamos de ponte hermenêutica. Do livro de 2.000, 3.000 anos atrás, você fazer a ponte para os dias de hoje. A Bíblia, nós podemos dizer que ela não fala de todos os temas atuais, mas ela tem uma resposta para todos os temas atuais. Você não vai encontrar algumas coisas, mas a resposta está lá. Ela vai te dar ou te conceder um direcionamento para a sua vida cristã, para a sua vida espiritual. Pode ter certeza disso. Por isso que nós chamamos a Bíblia do livro dos livros. E é interessante, eu como mestre também acadêmico, o pessoal fala, mas qual que é o livro base seu? A Bíblia. Mas como assim a Bíblia? Porque a Bíblia, de fato, ela tem o manual, ela tem a bula, né, que atende todos os problemas nossos, todos os problemas sociais, inclusive problemas ligados à saúde mental, problemas ligados à questão da alma. Tem muitas pessoas que estão buscando remédio da carne em lugares que estão vendendo remédio, ou seja, algo que não é cura. Quando a cura está nas escrituras, e a escritura não é um livro qualquer. A Bíblia Sagrada é um livro que ela a todo momento está transformando vidas, está mudando história. Nós cremos nos dons espirituais que estão nas escrituras, ou seja, nós estamos falando também de um encontro espiritual, né? Com certeza. A Bíblia não só resume em questões técnicas. A partir do momento que você entende o texto dentro do seu contexto, você entende uma mensagem, nós chamamos isso de mensagem teológica, ou seja, a mensagem de Deus. O que Deus está querendo dizer tanto para aquele público ali, que é o público primeiro, como que ele está dizendo para nós. Ele tinha uma mensagem para aquele público e tem uma mensagem para nós. Então a Bíblia não é só termos técnicos, hebraico, grego ou aquelas porções do aramaico, ou questões técnicas da exegese hermenêutica. Eu diria para você que é muito mais que isso. É vida com Deus. O cristão é alguém que anda com Deus e vive com Ele. Por isso que Paulo vai dizer, né? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na graça do Filho de Deus. Então é sempre uma vida com Deus. Olha só, que lindo. Ou seja, é um curso qualquer? Não. É mais um curso para você? Não. Você vai poder falar que foi formado no seminário de teologia do professor mestre Kleber Paixão? Você poderá. Terá autoridade nos lugares que você participou? Sim, porque o mestre Kleber Paixão ele tem uma autoridade posicional para isso. E tem um aspecto muito importante que o meu colega, né, âncora do Jornal de Sábado, Brando Oliveira, ele sempre fala, né, que é o conhecimento, a informação, ela permite com que as pessoas bem informadas nunca serão enganadas. São essas as aspas dele. Quase todo o programa, pessoas bem informadas nunca serão enganadas. Infelizmente, nós sabemos que existem muitos mercadores da fé por aí. E a partir do momento que você conhece as escrituras sagradas, você também não cairá nesses golpes aí. Com certeza. A partir do momento que você tem o conhecimento, tinha um professor meu que chamava que o conhecimento é libertador. Isso. Ele dizia uma coisa assim, Kleber, ainda que o mundo vire dos avessos e o mundo tire tudo de você, a única coisa que ele nunca vai poder tirar é o conhecimento. Então, hoje em dia, as pessoas, por causa do mundo da internet, né, tem muita manipulação dos textos bíblicos, muitas afirmações que muitas das vezes o texto não está dizendo. E como que você se livra disso?
né? Até aquele vídeo, um vídeo famoso do TikTok, ou um vídeo famoso de alguma outra rede social. Como que você se livra? Será que é verdade o que ele está dizendo? Quando você tem um conhecimento teológico, bíblico, pode ter certeza que você falar, isso está certo, isso está errado, e vai te dar um norte, um referencial para você seguir a vida. Tanto uma vida bíblica mais consistente, mas com uma vida espiritual, uma vida com Deus. Perfeito. Então vocês tiveram aqui hoje, como eu disse, a história do professor mestre Kleber Paixão está em psnews.tv.br. Entra lá para você conhecer o outro lado desta figura. Porque por trás de uma pessoa, por trás de um professor universitário, por trás de um mestre, existe uma história. Existem marcas, cicatrizes, né, que nos fazem acreditar profundamente naquilo que nós falamos. Então, o que nós estamos apresentando hoje no seminário de teologia do professor Kleber Paixão, inclusive tem um diferencial que ele não falou aqui, que é um módulo de oratória. Ou seja, nós acreditamos que além de ter o conhecimento, você precisa saber comunicar esse conhecimento, porque é comunicando esse conhecimento que você vai transformar outras vidas. Ou seja, o conhecimento, como você disse, que está nas escrituras, né? A verdade nos liberta, né? O conhecimento da verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade que está sendo falada ali? É a verdade de Cristo, que está, como você mesmo disse, em toda a passagem das escrituras sagradas. Sendo assim, conhecendo essa verdade, ela vai te transformar. E conhecendo como aplicá-la no seu dia a dia, como você traduzir ela em comunicação, você ajudará a transformar outras pessoas. Então fica o convite para vocês, tá? O convite para vocês nós vamos deixar aqui neste vídeo, nos comentários fixado, um formulário para você se inscrever no nosso curso e você com certeza terá sua vida transformada por meio dele. Meu amigo, agora aquele convite, aquele no final desse bate-papo, que não foi uma entrevista, foi um bate-papo. Vamos dividir aí essa missão e nesse finalzinho da entrevista, um convite para as pessoas. Por que fazer o seminário do professor Kleber Paixão, meu irmão? Olha, eu sempre digo que eu sou uma pessoa muito brincalhona. Aqui eu brinco com meu filho, com os meus amigos. Gosto de rir muito, eu sou da Zona Leste, né? Então, Zona Leste, desculpa o termo, é zoeira por natureza. Mas uma coisa é séria, eu faço, que é levar a teologia de forma muito séria. Eu não brinco com teologia, não brinco com filosofia, eu não brinco em levar a palavra de Deus ao outro de qualquer forma. Então, se você vir estudar teologia com a gente, pode ter certeza, você vai aprender uma teologia consistente, acadêmica, mas uma teologia bíblica, uma teologia onde você conseguirá... e aí você vai ter amizade com outras pessoas, vai ter bons encontros, dividir bons conhecimentos, e você também vai ter essa experiência de aprender próximo de um professor. Eu entendo que eu sou professor de curso de AD, mas digo para você, um curso que tem alguns encontros presenciais, você pode tirar dúvidas comigo ali na hora. Então, vem estudar com a gente, vem estudar teologia com a gente. Uma teologia, eu sempre falo nas redes sociais, uma teologia saudável, que vai te dar saúde espiritual e intelectual também. Ou seja, se trata de um curso, de um seminário de teologia bíblica, tá? Então aquela ideia de que, vou estudar sobre tudo, né? Nós não temos nem tempo para isso. Nós queremos aprender rapidamente os principais pontos do Evangelho de Cristo para poder também comunicá-lo e ajudar a salvar vidas. Então, novamente, fica o convite para vocês, estará fixado aqui nos comentários um formulário para você se inscrever no seminário do professor Kleber Paixão, a quem eu agradeço, né, por ter aceitado essa missão, e vamos junto, chegando aí na cidade de Jandira, no polo da Anhanguera Jandira, pela Educa São Paulo. Nós faremos o lançamento desse seminário, pedindo a Deus que dê tudo certo para que nós tenhamos um número suficiente para que ocorra esses encontros presenciais. Mas, independente dos encontros presenciais, se nós não obtivermos o número suficiente para que ocorra os encontros presenciais, nós tocaremos esse seminário num outro modelo. Mas o mais importante, o que nós gostaríamos de fazer é que fosse
no modelo semipresencial, com um encontro à distância, um encontro presencial, justamente para que a gente consiga ter esse momento de reflexão, esse momento de roda de conversa, esse momento de troca, que será muito importante para todos vocês. É importante deixar claro, não é um curso para uma igreja. Não é um curso para toda igreja, para duas igrejas. Não é um curso para uma visão teológica. É um curso para falar das escrituras sagradas, ou seja, a teoria bíblica, ou seja, a teologia bíblica. É isso, né? Professor, últimas palavras suas. Bora, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, eu estou esperançoso. Eu acredito que Deus está nesse negócio, como diziam os antigos, e Deus vai nos abençoar, nos guardar. Fica mais uma vez o convite, vem estudar com a gente, vem estudar Teologia Saudável, e eu agradeço aí por essa entrevista aqui, estou muito feliz em receber vocês na minha casa, na minha humilde casa. Deus abençoe a todos vocês, todos fiquem com Deus. E é isso, meus irmãos. Vamos lá, com esse tanto de livro aqui, lidos por ele, né? Ainda tem a outra parede, mas eu tenho certeza que tem muito conhecimento para nos ensinar, para passar para nós e ajudar-nos a transformar, como eu disse. No momento que você conhece o caminho de Cristo profundamente, o caminho das Escrituras profundamente, você terá sua vida transformada. Mas, sabendo comunicá-la, você transformará a vida de outros também. E fica novamente esse convite para vocês. Que Deus abençoe e até a próxima entrevista. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Uma novidade importante, né? Uma novidade que tende a levar, eu penso, né, o evangelho para muitos lugares, porque é aquilo que a minha diretora disse, né? Samuel, a proposta do seminário de vocês é de formar pregadores. Eu falei, não é mentira, é verdade. Porque a missão dada por Cristo a nós, aqueles que o seguem, é ide pregai o evangelho a todas as criaturas. Então, o pregai é o quê? É pregar algo que você conhece, que você está disposto a ser questionado sobre, né? Então, a partir do momento que você tem a base teórica desse seminário com uma pessoa, com um profissional que tem uma autoridade posicional, no caso, professor, mestre, Kleber Paixão, vocês ouviram a história, além da graduação em teologia pelo Mackenzie, mais de 6 pós, mestrado, indo para o segundo mestrado, vários trabalhos escritos, publicados, ou seja, alguém reconhecido, buscado para dar opinião em podcast e tudo mais, né? E isso é importante que tenha essa bagagem. Eu garanto para vocês. Claro que, mas por que não falou de valores, só está apresentando o curso? Porque o irmão Kleber Paixão, o mestre Kleber Paixão, ele mora bastante longe. Eu fui lá, mas é uma caminhada boa, bastante distante. Então, eu preciso ter um volume, uma quantidade de alunos suficiente para custear esse deslocamento dele até Jandira. Por quê? Porque o encontro presencial será aqui na Anhanguera, que fica no centro de Jandira, que eu tenho a oportunidade por meio, e aqui vai o agradecimento à doutora Marcela Mármora, minha diretora, que acreditou nesse projeto, né, acreditou no meu trabalho como coordenador. Eu deixo o convite para vocês. Ainda estamos com pós em dobro, ou seja, você paga o valor de duas pelo preço de uma, quer dizer, duas pelo preço de uma, aqui no centro da cidade. Também agradeço ao Rubens Souza, proprietário do Império da Esfirra, que também é um dos apoiadores desse projeto. Se você ainda não conhece o Império da Esfirra, você está perdendo, fica ali perto do cemitério de Jandira. Mas olha, pizza, esfirra, beirute, tudo de muito boa qualidade. Então, agradecendo esses apoiadores e informando para vocês, mas por que não falou de valores? Não falei de valores porque, dependendo, nós temos um auditório lá que acomoda bem aproximadamente 50 alunos. Se tiver essa quantidade, o valor do curso vai ser bem pequenininho. Se tiver uma quantidade menor, eu preciso custear,
né, todo esse deslocamento, esse trabalho todo do curso. Então vai ficar um pouco maior o valor, mas mesmo assim não chega nem perto do que é cobrado num curso similar. Por quê? Porque ele tem a pretensão de levar a mensagem, né? Formar pessoas que vão pregar o evangelho. Então, para nós, isso é muito forte. Essa mensagem é muito forte. Eu fiquei muito feliz. Eu até escrevi um artigo, está publicado hoje em psnews.tv.br. Desde já eu agradeço a todos vocês que me acompanharam no rádio pela manhã, onde eu fiz o anúncio desse seminário. Semana passada eu fiz o lançamento da Educação Paulo. Esse seminário é um dos primeiros cursos, uma das primeiras iniciativas da Educação Paulo, nesse novo formato aqui em Jandira. E, como foi falado no vídeo, o link para inscrição estará aqui fixado nos comentários, tá, desse vídeo. Então você vai acessar esse link, colocar os seus dados, nós entraremos em contato com vocês, né, assim que formar a turma, já falando de valores. O tempo é 6 meses. 6 meses é um tempo, eu até falei no vídeo de forma equivocada, falei 2 anos, teologia, 2 anos para mim, que já tenho graduação. Mas o tempo é 4 anos, né? Então tem um curso extenso, diversas disciplinas que, a meu ver, fogem, né, da teologia bíblica. Para quem tem interesse em pregar as escrituras e focar nas escrituras, um curso livre como um seminário, ele se adequa melhor do que um curso de teologia, tá? O curso de teologia é para quem quer se profissionalizar naquela área. É o caso do mestre Kleber Paixão. Ele só pode ministrar curso porque ele é bacharel e, no caso dele, ainda pós-graduado e com mestrado. Então ele tem autoridade posicional para tal. Por que eu posso ministrar um curso de comunicação? Porque eu sou jornalista devidamente registrado. Sou pós-graduado na área de jornalismo digital. Então, o que essa união de um mestre em teologia com uma pessoa com MBA em jornalismo, o que essa união formará? Um grupo de pessoas que dominam as escrituras sagradas e que sabem comunicá-la. É esta a missão dentro desses 6 meses, e fica o registro e o convite para vocês que dê essa oportunidade a você de conhecer. E por várias vezes eu escrevi aqui. E eu lembro muito bem de uma passagem onde Jesus Cristo, o Salvador, ele estava ensinando o povo, né, sobre como orar. E ele falava: não tenha como aquele grupo de pessoas que usam de vãs repetições. Isso sempre ficou muito marcado para mim. Usam de vãs repetições. O que ele estava falando? Eles estavam falando de uma comunicação exagerada. Não é no muito falar que você será ouvido. Não é. E aí entra no meu artigo de hoje, que eu falo sobre a comunicação e o ato de pregar. Eu estou falando da comunicação eficaz. E aqui eu tenho um resumo, aproximadamente um resumo de uma proposta que eu tenho para esse curso. Mas antes disso, nesse artigo irei contar minha trajetória de descoberta por meio da Bíblia Sagrada, além de demonstrar a importância de uma boa comunicação no anúncio, pregação do Evangelho. Vamos lá, um dos pontos que podem ser observados em meus últimos artigos, em especial aqueles que tratam de qualidade de vida, está na defesa de que a palavra de Deus representa a cura de grande parte dos problemas da sociedade, além de trazer resposta ao que ainda está no campo da espiritualidade. Isso daí é um fato, porque como vocês perceberam nos meus artigos sobre qualidade de vida, eu sempre destaquei o tripé: corpo, mente e alma. Alma/espírito. Mente e alma estão aqui conectadas. E por que eu sempre tratei disso? Porque existe remédio para o corpo. A mente já existe uma dificuldade. A alma, então? E onde eu consigo resposta e cura para aquilo que não há
medicamento para resolver. Onde eu consigo essas respostas? Eu falo para vocês. Essas respostas e essa cura você consegue nas Escrituras Sagradas. E não é só isso. São vários ensinamentos, várias mensagens, várias profecias cumpridas. São para quem gosta, e mesmo para quem gosta de uma boa literatura. Tem romance? Tem romance. Tem ação? Tem ação. A Escritura Sagrada, por isso que eu falei no vídeo, é o livro dos livros. É o livro dos livros, tá? E eu continuo com essa questão, tá? E aí, eu entro, a partir do momento em que me sentir com mais segurança quanto aos assuntos tratados na Bíblia Sagrada, passei a escrever e levar um pouco da narrativa cristã em minhas participações no rádio e determinados meios de comunicação. Vocês podem perceber que a minha atuação, mesmo aqui na Tome TV, a quem eu agradeço e peço para vocês se inscreverem aqui no canal do meu amigo Diego. Agradeço a oportunidade de, no canal dele, transmitir esse programa. Eu sei que não é o público que costumeiramente está no canal dele, com os produtos que aqui ele apresenta, mas ele dá essa oportunidade para que eu passe aqui. E a mensagem que você terá nesse programa sempre terá uma mensagem com essa narrativa cristã envolvida. Por quê? Porque quem está transmitindo a mensagem é o cristão. Então, naturalmente, quando ele vai fazer a defesa quanto à questão da liberdade de expressão, qual que é a preocupação principal? A preocupação principal é: eu quero ter espaço de continuar pregando o evangelho no ambiente digital. Eu não quero ser tratado assim como as pessoas que estão no mesmo segmento. Nós não queremos ser tratados como pessoas preconceituosas e pessoas que não devem ter voz no ambiente digital porque alguém ou um grupo se sente agredido por um ponto da Escritura que para nós é sagrada. Então tem situações que, obviamente, que nós vamos entrar, que eu vou tratar aqui de maneira mais forte. Por quê? Justamente por causa desse aspecto. Tá? Então é importante tratar dessa questão. E aí eu entro na questão, nesse artigo ainda, eu falo sobre o processo de comunicação. Então vamos entender aqui um pouco esse processo de comunicação. Num processo de comunicação, você tem o emissor da mensagem, ou seja, aquele que fala, né, aquele que fala a mensagem. Você tem o canal, que é o meio de comunicação, que pode ser via telefone, pode ser através de carta, pode ser através de um artigo, pode ser de diversas formas, mas precisa de um canal de comunicação adequado. Mesmo na construção da mensagem, tem técnica para a construção da mensagem? Sim. Tem coerência? Tem coesão? Certo? Então tem. Então, na hora de construir a imagem, a mensagem, eu preciso dominar algumas técnicas de construção da mensagem. Preciso escolher o canal adequado que não tenha barreiras de comunicação. Por exemplo, eu vou escolher fazer uma transmissão ao vivo, mas eu não tenho internet, computador suficiente para fazer aquela transmissão. Ficará nítida a mensagem? A mensagem será transmitida de maneira contento? Não vai ficar picotando a todo momento, falhando a todo momento, imagem ruim? Obviamente que diante de uma situação dessa, a minha mensagem será prejudicada. E aí, nós temos a resposta dada pelo receptor da mensagem, ou seja, aquela pessoa que recebeu a mensagem, ela vai dar uma resposta. Às vezes essa resposta, se eu estou lá tete a tete, como dizem, né? Se eu estou ali fisicamente, presencialmente, essa resposta pode ser com um sorriso, essa resposta pode ser com um outro questionamento, né? que seja de alguém que entendeu e quer aprender mais, ou seja, a pessoa entendeu. Ou no caso aqui das redes sociais, essa resposta pode ser através de um like. Você gostou? Ou um dislike.
se não gostou, ou um comentário com alguma sugestão. Isso é interessante, porque mostra que vocês estão interessados, que a mensagem seja melhorada, tá? Que aqui você consiga ter um canal, um meio de colocar a sua opinião, porque a sua opinião importa. Importa para nós, importa para um canal como a Tume TV, importa que você deixe aqui o seu like. Importa que você deixe aqui o seu gostei, não gostei, compartilhar. Por que importa? Porque aqui você tem podcast das mais diversas particularidades. Convidados da mais diversa particularidade. Tá? Então, isso é o que? Democracia. Então, se você é uma pessoa que é afeito à democracia, você vai curtir o trabalho do meu amigo Diego, produtor, que abre esse espaço todo. O meu programa todo sábado, agora às 18 horas. Então vocês podem anotar, todo sábado às 18 horas, o professor Samuel Reis estará aqui com o programa Fala Professor. Todo sábado às 9 horas da manhã na Astral FM. Estou lá na coluna Fala Professor, que deu origem a esse programa. Então, fica esse convite para vocês e também que siga as redes sociais desse trabalho, @Fala Professor Samuel. Fala Professor Samuel no Instagram, @Fala Professor Samuel no Facebook e também no YouTube, tá? Então, fica esse convite para vocês, para que a gente consiga trocar mensagens e informações. Tem dúvida? O professor existe para isso. Gostaria de algum tema específico? Estarei aqui à disposição. Todas as entrevistas que eu faço, vocês podem perceber, sempre tem uma conotação de ensinar algo, transmitir algo de bom, tá? Então é isso que vocês vão ver aqui. Não vão ver polêmicas, questões assim que não trazem edificação, tá? Esse é um ponto que precisa ser tratado. Este curso mesmo, acredito eu, que ele trará edificação para muitos lares. O que não faltam são pessoas perdidas, sem direção, sem um guia. E as pessoas muitas vezes estão buscando este guia em uma pessoa. E isso é um dos maiores erros que se pode ter. Esse é um dos maiores erros que se pode ter. Esse guia não está na figura do Samuel, não está na figura do professor Kleber Paixão, não. Esse guia está nas escrituras sagradas. Buscai, encontrarei, batei e a porta se abrirá. Então, esse guia está na figura de Jesus Cristo, que falou que não nos deixaria só, que enviaria o seu Consolador. Então, é este guia que interessa. É sobre esta mensagem que nós precisamos buscar a cura. Então, sempre vou deixar esse convite. E continuando a questão do meu artigo de hoje, que eu falo da comunicação eficaz, então eu falei para vocês do processo de comunicação emissor, canal de comunicação, receptor, feedback, ok? Uma comunicação eficiente é uma comunicação que ela traz várias informações. Então, sabe aquela pessoa que fala bastante, fala bastante, fala bastante, fala bastante, fala bastante, fala muito, fala muito, fala muito, né? Tem aquela pessoa que é assim, fala muito. Já tem aquela pessoa que não fala tanto assim, mas quando fala, eita, é no alvo. E aí eu acabei de mostrar para vocês a diferença de uma comunicação eficiente para uma comunicação eficaz. Quando tratamos de comunicação, a busca é pela comunicação eficaz, porque quem fala demais cansa. Quem fala sem respirar, quem fala atropelando as coisas, isto cansa. E o que eu estou falando para vocês é um pouco do que vocês verão sobre como se comunicar de maneira eficaz a palavra de Deus. Em outras palavras, como pregar a palavra de Deus sem ser cansativo, sem ser repetitivo, mantendo as pessoas engajadas na mensagem, sem se cansar.
Porque tem pessoas que começam a falar e parece que vai voar, estão cansadas. Não. Comunicar, falar, ter essa oportunidade, isso é uma dádiva. Isto é uma dádiva de Deus. E eu digo que é uma dádiva porque eu vou contar para vocês a história de um jovem que, próximo de 20 anos de idade, 20 anos de idade, ele foi acometido por um problema e a voz ficou imperceptível. Sabe quando a pessoa fica com aquela voz difícil de compreender? Fica difícil. E aí bate o desespero de você querer falar e as pessoas não conseguir te entender bem. E aí você busca. E quando a minha voz volta ao normal? Quando a minha voz volta ao normal? Quando a minha voz volta ao normal? E foi feito. Todo um processo, né? Fonoaudióloga, aquela questão toda. Mas antes disso, olha a fé. Antes disso, esse jovem, até então ele foi numa visita, né, orar a Deus. E está aí naquela oração. Houve um cântico de um louvor. E naquele cântico, daquele louvor, a voz daquele jovem retornou. E hoje, pelo menos, eu acredito que vocês estão me ouvindo bem. Aquele jovem era eu. Então eu sei muito bem o que é você não conseguir se comunicar. E você passar a dar valor ao tempo de qualidade que você tem com as pessoas para te ouvir. Respiração é importante. A construção da narrativa é importante. A coerência, a coesão, o discurso, a retórica, tudo é importante. Claro que quando a gente fala de pregação da palavra de Deus, existe um fator que é o Espírito Santo ali envolvido. Mas o Espírito Santo, ele se move, né? Ele se move diante de uma situação. Porque ele colocou em nós o livre-arbítrio também para conhecer a sua palavra. Então, se eu tenho a oportunidade de conhecer, de examinar as Escrituras, porque eu volto a dizer, aquilo que está descrito em 1 de Salmos, ler e meditar na minha palavra dia e noite, porque isto fará com que a pessoa seja como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, a promessa para aqueles que examinam as Escrituras é uma promessa de prosperidade, é uma promessa de resposta, é uma promessa de transformação. E é isto que foi posto para nós. É isso que foi posto neste seminário. A gente fala curso livre, mas é um seminário de teologia. Vocês assistiram o vídeo, teve também esse meu artigo, tá, que eu apresento aqui para vocês. Uma comunicação eficaz é aquela que não necessita de falar muito, pois a mensagem é tão bem construída e transmitida que o entendimento se dá rapidamente. Como jornalista, tenho a missão de ser claro em minhas comunicações. E a boa notícia desse artigo é que fui convidado para ministrar um módulo de comunicação eficaz no seminário de teologia bíblica do mestre Kleber Paixão. Por isso que eu falei aqui para vocês da diferença entre a comunicação eficiente, eficaz, né? E a efetividade, que é os 3 E's da excelência. Então tem diferença. Meus amigos, nessa semana nós tivemos vários assuntos, várias notícias que merecem um certo destaque. Eu comecei a fazer vídeos todos os dias de manhã. Comecei a fazer vídeos resumindo ali os principais tópicos, os principais pontos da semana. Tá? Então, vou passar a vinheta aqui e eu já volto com aquela que para mim é a principal notícia da semana, tá? Já voltamos.
retomando aqui, vou compartilhar com vocês essa matéria. Deixa eu... Opa, aqui. Vamos lá. Aqui, essa matéria da BBC fala sobre regras mais duras sobre Big Tech. 4 pontos para entender o que muda com a decisão do STF. Então, uma matéria de Mariana Scherenberg, de 26 de junho, ou seja, anteontem. Então, vamos ler essa matéria aqui e vou explicando para vocês o que basicamente mudou. Em resumo, então, tem casos que a plataforma terá que retirar, senão será punida, né? Responderá legalmente. Então tem casos que a plataforma tem que tirar sem nenhuma notificação. Tem casos que qualquer notificação coloca a plataforma numa situação muito difícil, então possivelmente na aplicação dessa regra, qualquer notificação extrajudicial, e aqui tem uma situação. Tem pessoas que acham que notificação extrajudicial é só feita por advogado. Não. Um e-mail é uma comunicação extrajudicial, porque está fora do rito judicial. Então, qualquer tipo de comunicação à plataforma. Por exemplo, alguém citou um versículo bíblico que fala sobre que afeta, né, que toca diretamente um determinado público. E esse público foi lá e encaminhou um e-mail para a empresa da rede social. A partir daquele momento, tudo indica que a empresa derrubará aquele conteúdo. Por que ela derrubará? Porque se um juiz que tem normalmente uma opinião favorável a esse tipo de segmento tomar uma decisão, né, contra a rede ela será punida no âmbito nacional e possivelmente terá que pagar indenização ao agredido ou ao grupo agredido. Imagine isso, Brasil inteiro. Então, qual a probabilidade das empresas de rede social começar a excluir de forma preventiva conteúdos que podem gerar polêmica? Falas que podem gerar polêmica. E é justamente isto que estava descrito no voto, por exemplo, do Edson Fachin. Isso estava descrito de maneira muito clara. Talvez o remédio se torne uma censura prévia. No voto do André, do ministro também, do André, do pastor André, ela também, nessa linha. Na volta do ministro Cássio Nunes também, pela constitucionalidade do artigo 19, porque era assim, para quem não está acompanhando esse processo, deixa eu explicar aqui. Antes, tinha o marco civil da internet. Então, quem falava, internet é terra sem lei. Não era uma terra sem lei. Por quê? Porque não era uma terra sem lei, porque tinha o artigo 19, que era assim. Quando você se sentia ofendido, você entrava na justiça e após a decisão judicial, existia a comunicação à empresa de internet que retirava o conteúdo. Era esse o processo. Então ela só tinha que cumprir aquilo que era decisão judicial, ok? Pronto. Então este era o artigo 19. Ou seja, trazia protagonismo à justiça. Só que a gente sabe que o processo não é tão rápido assim para retirar do conteúdo. E, né, pelo que eu entendi, o Supremo Tribunal Federal quer retirar conteúdo de maneira muito rápida, né, da plataforma. E aí, por isso, tornaram esse artigo 19 parcialmente constitucional. Ou seja, eu até usei o termo somebody love, né? Deram não é constitucional. Só que a própria palavra liberdade. O que é liberdade? Existe meia liberdade? Existe fração de liberdade? Ou se tem liberdade, ou não tem liberdade. O oposto de se ter liberdade é o quê? Não ter liberdade. É o que acontece nas ditaduras. E aqui eu não preciso falar, né? Será que nós estamos numa democracia de fato? Será que nós podemos falar aquilo que desejamos, aquilo que pensamos?
Sabendo que existe sim os crimes contra a honra, né? Existe a calúnia, a injúria, a difamação, né? Inclusive desses três, né? A difamação que é o menos grave, né? Que é o menos grave, que está muito próximo ali da opinião. Este é o único caso que ficou que eu vi do STF que a postagem só poderá ser retirada com decisão judicial. Pelo menos isso. Um ponto positivo dessa decisão: não, a princípio, não saiu o acórdão final, mas a princípio terá a autorregulação. O que é essa autorregulação? Não terá um outro órgão para fazer a fiscalização da internet. Não terá. Então, nós teremos alguns casos que... Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Primeiro, eu falei que são 3 blocos, né? O primeiro bloco, obrigação de apagar o conteúdo. Tem alguns casos aqui, tá? O STF estabeleceu que conteúdos criminosos deverão ser apagados a partir da notificação. Isso também valerá no caso de contas denunciadas como inautênticas, ou seja, perfil falso. Isso daí está na Constituição, vedado anonimato, não pode. No entanto, foi estabelecida uma exceção. Plataformas não serão obrigadas a apagar conteúdos com crime contra a honra, como injúria e difamação. Por que calúnia não está aqui? Porque calúnia é você imputar um crime a alguém. Então é algo mais sério do que a injúria e a difamação. Nesse caso, a empresa poderá deletar eventual conteúdo ofensivo se contrariar as regras da própria plataforma. Aqui, ó, uma opinião do juiz. A minha dúvida é como tratar um conteúdo assim. Fulano enriqueceu dando golpes na praça. Aí o sujeito se sente injuriado, né? É a plataforma que tem que decidir se isso vai ser removido ou não. Aí eu prefiro que seja uma briga privada entre ofendido e ofensor na justiça e não a plataforma intervindo, argumentou o presidente do STF, Barroso. Mas aqui, ó, nessa citação dela, nessa citação dele, tá imputando o crime, né? Imputar dando golpes, tá falando que a pessoa é um criminosa, que a pessoa é um marginal. Então, no mínimo, isso aqui é uma calúnia, né? Se a pessoa não é esse tipo de situação aqui, a rede social não vai deixar passar mais nem a pau. Tá? Dever de cuidado contra a circulação massiva de conteúdos graves. É aqui que mora a situação. Porque, olha só, dentre os conteúdos ditos gráficos, tem algumas questões que de fato são terrorismo, aquelas coisas que, né, envolve criança. Não vou falar o nome aqui para não derrubar o canal, né, mas você sabe, questão que diz respeito à discriminação, no que diz respeito à cor e todos os tipos de discriminação, tá? E tem aqui, ó, aqui tá na tela, tá? Tá na tela. Tem alguns que eu tô evitando falar aqui, mas olha só. Certas condutas e atos antidemocráticos previstos no Código Penal. Que atos são esses? O que seria uma postagem antidemocrática? Tem algumas questões aqui. Tem algumas questões que... A verdade é que esse tipo de situação que foi posta deixou todos em geral, né? Deixou todo mundo numa situação de sem entender muito bem. Quem fala que tá entendendo, que sabe tudo, que
Não sei, acredito que não, que muitas pessoas estão com dúvidas sobre como se dará a aplicabilidade desta nova regra, porque tem casos graves que não poderá ficar na plataforma. Pronto. Aí você precisa de uma equipe gigantesca para fazer a retirada desses conteúdos. Acredito que com inteligência artificial, né, seja possível fazer a remoção desses conteúdos. Retirar perfis falsos, né, perfis que não sejam autenticados. Ok, isso vai tornar a internet um lugar onde existe pessoas, né, e se a pessoa comete, por exemplo, uma calúnia, né, ou seja, ela imputou um crime a alguém, que ela pague por esse ato, né? Então você tem uma situação aí de forma muito clara. Essa, sem dúvida, pessoal, sem dúvida que esta decisão foi a decisão mais polêmica. Nós tivemos durante a semana a questão da moça do vulcão, Alexandre Pato pagando o translado, o governo depois aparecendo falando que eles que vão pagar. Teve a questão do IOF, uma grande derrota para o governo. Uma grande derrota para o governo. E eu volto a dizer essa história de que imposto é para rico ou para pobre. Imposto é imposto para todo mundo. Porque se o empreendedor ele paga mais imposto, ele vai pagar, vai gerar menos vagas de emprego. A empresa dele tende a crescer menos. E aí o que acontece? Reflete em quem? Se o custo de operação de determinada situação aumenta, vai refletir onde? Vai refletir para todo mundo. Porque o valor do produto será maior. Né? A questão, então, imposto no Brasil, que já é um dos países que mais paga imposto no mundo, é um absurdo. Por si só. Mas o fato é que a Câmara derrubou e o governo está a ponto de ir ao STF para tentar reverter a situação. Vamos ver o que vai aparecer dessa questão aí. Tá a Copa do Mundo lá de futebol da FIFA, né? De Copa do Mundo de clubes, né, da FIFA, que agora começa o mata-mata. Tudo indica que terão, para quem gosta de futebol, vários jogos aí muito interessantes para se assistir. Mas em geral não tivemos muitas assim atuações. As pesquisas que saíram, né, tá muito cedo para se falar, mas as pesquisas que saíram mostram ainda que num cenário para a presidência da República, o grande líder continua sendo Jair Messias Bolsonaro, né? Então isso daí é um ponto, é um dado científico. Mas em geral é isso, não se dá para falar muito mais. Peço que me sigam nas redes sociais, @Fala Professor Samuel lá no Instagram. Todo dia de manhã, eu tenho ali um resumo das notícias do dia, tá bom? É isso aí, fiquem com Deus, um ótimo final de semana para vocês. Não esqueçam, aqui nos comentários eu vou deixar o link para você se inscrever no nosso curso de Teologia Bíblica, no seminário de Teologia Bíblica do professor Mestre Kleber Paixão. Aguardo vocês lá, que Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Tchau, tchau.